O que você acha de ganhar mais gorjetas com 12 passos simples? E eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. E o último passo é meio polêmico, mas faz toda a diferença. E aí, parceiros e parceiras no canal Bipando Geral. Para quem não me conhece, eu sou Sérgio Barbuber, motorista de aplicativo há 4 anos. Galera, é só seguir o roteiro desses 12 passos, igualzinho que eu tô falando, que com certeza o número de gorjetas que vocês vão receber vão aumentar e realmente vai fazer a diferença no seu orçamento. E uma coisa importante, se você recebeu gorjeta, você recebeu 5 estrelas. Sua nota subindo, você recebe mais chamados também. Porque sempre que tem 2 carros que chegam ao mesmo tempo no passageiro, o motorista que tem a melhor nota, ele é o escolhido pela operadora. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo do que eu costumo fazer, mas vale a pena ver até o final porque você só tem a ganhar. Eu dividi o atendimento de gorjeta em 3 fases. A de antes da corrida, a de durante a corrida e a no final da corrida. E a do final da corrida, eu sei que ela é meio polêmica, alguns motoristas não vão gostar, vão querer me xingar, tudo, mas galera, o gasto é pouco e vai fazer toda a diferença. E em cada dessas 3 fases, vai ter um pulo do gato, o que vai fazer a diferença para que você ganhe a sua gorjeta. Então vamos lá. Antes do início da corrida, quando você recebe o chamado e aceita, você vai mandar uma mensagem para o passageiro. Essa mensagem para o passageiro, ela tem que ser cordial, ela tem que ser educada, tem que mostrar profissionalismo. Nessa mensagem você vai botar todas as suas restrições, por exemplo, não aceitar número de passageiros. No caso agora que tem todo esse clima que está rolando aí, você vai informar que não pode ligar o ar-condicionado, você vai dizer que quer fazer uma viagem agradável, você vai bolar uma mensagem interessante, onde você já avisa o que você não faz, numa boa, num astral legal, numa pegada muito profissional, porque aí o passageiro já vai cancelar caso ele não concorde com alguma coisa. Nem todo passageiro lê, mas mesmo assim, manda, sempre preocupado com um tom profissional e cordial. Eu não vou colocar meu modelo aqui porque eu acho legal você ter uma ideia própria sua, porque esse texto tem que ser muito espontâneo, muito natural. Alguns motoristas já fazem isso por padrão, então eu pediria aos colegas que comentem aqui no vídeo qual é o texto que você já manda. E aí eu comento também, eu dou sugestões, e aí nesses comentários a gente faz tipo um fórum de discussão para ver qual é o melhor formato. E é legal, a gente vai interagir entre a gente. O segundo passo é você ir com o rádio desligado, sem nenhuma música. Eu sei que alguns motoristas vão falar, mas eu coloco numa rádio genérica, numa rádio assim, numa rádio assado. Olha, a gente nunca, mas nunca vai saber qual que é o gosto do passageiro. Então, se você colocar uma rádio genérica, aquelas rádios de música de elevador, às vezes o passageiro não vai gostar, vai se incomodar, às vezes o passageiro quer silêncio. Então, chega no passageiro com a rádio desligada. O terceiro passo, você chegou no passageiro, você não diz o nome, não confirma o nome dele assim. É o fulano? Não, você tem que dizer, por favor, qual é o seu nome? Por quê? Nesse momento é uma regra de segurança. Você pergunta qual é o nome do passageiro, você sabe qual é o nome dele, mas se você falar e ele não for o passageiro que fez o chamado, ele pode dizer que entrar no seu carro e fazer uma corrida na conta de outra pessoa. O quarto passo é receber o passageiro dentro do seu carro com cordialidade, dando bom dia, boa tarde, boa noite, que tenhamos uma corrida tranquila. Algum comentário que seja agradável e que faça o passageiro se sentir bem no seu carro. Não é só chegar e falar bom dia, porque aí o passageiro vai se sentir pouco à vontade no seu carro, ele não vai sentir o profissionalismo, a cordialidade. O quinto passo você vai fazer em milissegundos, você já vai dar aquela leitura do estilo do passageiro. Você vai sempre observar se o passageiro é um molecão, se o passageiro é um executivo, se o passageiro é uma pessoa mais descolada ou uma pessoa mais tranquila. Isso vai mudar a forma como você vai tratar ele. O sexto passo, antes de começar a andar com o carro, você vai confirmar o destino e a forma de pagamento. Nessa hora, você evita alguns transtornos que acontecem do passageiro mudar o destino para uma área que você não quer ir. Ou então, aquela história do passageiro que fala, eu não tenho dinheiro, eu achei que tinha posto no cartão. Quando você já confirma, desde o começo, que a corrida era em dinheiro, por exemplo, o passageiro ele não vai ter como falar no final que ele achava que era no cartão. E corridas em dinheiro, você já fala, já comenta, pergunta se ele já tem troco. Dessa forma, você evita o constrangimento no final da corrida. Esse constrangimento atrapalha na questão da sua nota e na questão de você receber a gorjeta. No sétimo passo, como a gente chegou com o carro com o som desligado,
você vai deixar o passageiro à vontade para ouvir o que ele quiser. Você vai chegar e vai perguntar para ele: e aí, passageiro, o que você quer ouvir? Você quer ouvir alguma rádio? Você quer botar Bluetooth do celular, caso o seu carro tenha? Você quer ouvir Spotify? Enfim, você dá essa liberdade para o passageiro. Você dá esse direito de escolha. Muitos executivos, por exemplo, eles vão querer ouvir rádio de notícias. Os jovens vão querer botar o Spotify deles, eles vão querer botar Bluetooth, ou então vão escolher uma rádio mais jovem. Deixa que eles escolham. Mesmo que seja um estilo de música ou alguma coisa que você não gosta de ouvir, você vai deixar o passageiro satisfeito. E isso vai ajudar na hora de querer pedir a gorjeta. Na verdade, você nem vai pedir, você vai deixar subentendido. E nesse momento também, você vai falar sobre a temperatura do carro. É claro que nesse período agora complicado, a gente anda com as janelas abertas. Mas quando isso acabar, e antes também, a gente deveria fazer o quê? É receber o passageiro com o ar-condicionado ligado e perguntar para ele se ele quer que esfrie mais, que esquente, que abra a janela. Dá toda a liberdade para eles entenderem que o atendimento é para eles. E antes de falar das dicas de durante a corrida, eu queria falar sobre uma websérie que eu estou desenvolvendo e vou passar para vocês, que é sobre outra renda além do Uber. Ou ela vai servir como uma renda adicional ou vai servir como uma renda substituta. Diante de todos os fatos que as operadoras têm feito com a gente, as sacanagens, Uber Promo, 99 Poupa, a nossa capacidade de renda diminuiu bastante. Então, eu estou criando essa websérie, estou desenvolvendo, estou estudando um monte de coisa para passar para vocês. Então, não deixe de se inscrever no canal, porque quando essa websérie sair, vai ser muito legal para você. E aí você vai ser notificado. Agora, durante a corrida, naquele momento em que você fez a leitura do passageiro e você falou todo esse roteiro de pré-atendimento, você já entendeu qual que é a pegada do passageiro. Você quebrou o gelo. Então, o passageiro, nesse momento, ele vai acabar ou puxando conversa, ou você vai tentar puxar uma conversa com o passageiro. Alguns não vão topar e vão querer ficar calados. Normal, tudo bem, deixa rolar. Mas os que quiserem conversar com você, você vai puxando papo na linha que eu vou falar agora. O nono passo é uma advertência. Nunca, mas nunca entre no assunto de futebol, religião, política, qualquer questão polêmica. Nunca entra nesse assunto, mesmo quando você concorda com o passageiro. Porque essas questões polêmicas, elas acabam nunca sendo 100% aprovadas dos dois lados. Isso gera uma quebra da empatia. O 10º passo é inserir o assunto gorjeta durante a conversa. Você não vai pedir para o passageiro, você vai encontrar alguma forma, vai procurar essa forma de falar a palavra gorjeta. Nos tempos de hoje está até relativamente fácil, o assunto acaba aparecendo naturalmente, todo mundo acaba comentando sobre a doença que está rolando aí, o vírus que está rolando aí, então é nesse momento que você vai falar sobre os entregadores, por exemplo. Os entregadores estão trabalhando muito mais porque as pessoas não estão saindo de casa. Eu sempre dou gorjeta para eles. Ou então você pode falar alguma coisa assim: pois é, nessa época tá até interessante, porque a gente roda muito e como a gente está muito exposto, é comum alguns passageiros darem gorjeta. Alguns passageiros nem sabem que é possível dar gorjeta pra gente. Eles podem até perguntar e comentar. Nessa hora, aí você fala explicitamente: no momento em que você dá nota, você pode dar uma gorjeta pra gente. Fica a sua escolha. Entendeu que a pegada é você jogar esse assunto em pauta, levantar essa bola. E tenta inserir esse assunto do meio para o final da corrida, para que esse assunto fique fresquinho na cabeça do passageiro na hora que ele sair do carro. E o 11º passo é uma orientação de como guiar essa conversa. Sempre tente falar sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa experiências engraçadas, as nossas vivências como motorista de aplicativo. Mas não vai cair na história de ficar resmungando de como é difícil, de como rala e de como tem passageiro sacana. Não entre nessas lamúrias. Entre num papo mais interessante, que você conhece vários lugares, que tem alguma história engraçada que você passou, alguma situação que um colega seu passou. Entra nesse assunto falando de vocês, da gente, do nosso trabalho, mas de uma maneira mais divertida. Por quê? Porque o assunto vai estar muito direcionando para a parte de gorjeta.
O que a gente faz com essa conversa toda é incutir na cabeça do passageiro o quanto que o nosso trabalho é importante, o quanto que a gente é legal e o quanto que o seu atendimento é profissional e diferenciado. E na hora de finalizar a corrida, o passageiro vai olhar a questão da gorjeta. Só com esses 11 passos, ainda falta o mais polêmico, mas já vale o like, não vale não? E agora o 12º passo, que é no final da corrida. Esse passo, alguns motoristas podem até me odiar, mas eu dou balinha. Mas a forma de oferecer a balinha é diferente do padrão. Não é deixar disponível para o passageiro um saco de balinha para ele ir comendo. Tem gente que faz a quentinha, come um monte de bala, sem falar sujeira. Pega, come e joga o papel no chão. O macete é o seguinte, esse é o pulo do gato e esse é o que vai fazer de diferença todinha de todo o roteiro que a gente fez para mostrar profissionalismo, para falar sobre gorjeta, para deixar o passageiro à vontade. Poucos metros antes de finalizar a corrida, você vai confirmar, você vai terminar a corrida aqui mesmo? Antes de finalizar, você vai perguntar isso para ele. E aí, finaliza antes e dá a nota na frente do passageiro, para o passageiro ver que você está dando nota para ele. E você sempre vai dar 5 estrelas. E vai fazer um comentário elogioso. Passageiro legal, eu dou 5 estrelas. Um bom passageiro sempre merece 5 estrelas, alguma coisa desse tipo. E é o seguinte, se o passageiro não merece as 5 estrelas, depois você volta lá na corrida e troca a nota. E quando o passageiro estiver saindo do carro, o que você vai fazer? Você vai pegar uma balinha do seu lado, onde você estava controlando a quantidade de balas, você vai pegar essa balinha e vai dar para ele e vai falar: para um bom passageiro, ou para um passageiro 5 estrelas, eu dou uma bala. Nessa hora, o passageiro vai sair do seu carro com uma coisa que você deu, com um agrado que você deu para ele. Alguns motoristas dão bala toffee, outros dão 7 belo. Dá uma bala legal, não vai dar uma bala que nem aquelas balas de amendoim, ruim pra caramba. Dá uma bala boa, dá um agrado bom, que não tem um custo muito alto. Você vai gastar pouquíssimas balas, porque é uma bala por passageiro, e o passageiro vai sair com um agrado seu na mão. E o celular dele vai chegar e vai falar: qual a nota que você vai dar pro motorista? Ele com certeza ele vai dar 5 estrelas. E ele vai lembrar do papo da gorjeta, ele vai ver os numerozinhos lá, 1, 3, 5, 10, outros valores, ele vai ver isso e ele vai, muito provavelmente, pensar em te dar uma gorjeta, nem que seja R$1. Eu nem preciso explicar muito que qualquer valor de gorjeta já faz uma diferença enorme no nosso dia a dia. E é isso aí, galera. Não deixe de comentar aqui no final do vídeo para botar qual o texto que você manda para o passageiro quando você recebe a corrida, para a gente poder discutir, dar sugestão, aprender com os colegas. Galera, um forte abraço e até o próximo vídeo.